Boa noite, irmãos. Nessa noite eu quero mais uma vez compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, também orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, que esteja conosco. E eu quero então convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 18 a 25. 1 aos Coríntios 1, versículos de 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos, loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Irmãos, esse texto da palavra do Senhor tem uma mensagem, uma verdade muito bonita para os nossos corações. Paulo começa dizendo o seguinte: olha, porque a mensagem da cruz, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós dizemos, é loucura para aqueles que perecem. Ou seja, as pessoas que não conhecem a Cristo consideram que tudo que nós falamos é uma verdadeira loucura, uma verdadeira aberração. Mas ele diz: para nós que somos salvos, a mensagem da cruz, o Evangelho, Cristo crucificado, a redenção dos nossos pecados, é o poder de Deus para nossa salvação. Cristo é o poder de Deus para nós. Cristo é a sabedoria de Deus, é a forma como Deus escolheu nos salvar dos nossos pecados. E Paulo, então, considera que, comparando a mensagem do Evangelho com as coisas do mundo, os homens naturais não entendem e consideram isso loucura. Mas isso que eles consideram loucura é a sabedoria de Deus, que extermina todo o conhecimento que eles possam achar que têm. Mesmo que eles se achem importantes ou sábios, para Deus eles não são nada, porque a sabedoria de Deus foi manifestada através do plano de redenção, do plano de salvação que ele fez e executou através da morte de Cristo Jesus. Então Paulo diz que para aqueles que estão perecendo, a mensagem da cruz é uma loucura. Quando nós pensamos sobre isso, e hoje eu vi uma frase muito interessante sobre isso, dizendo assim, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela só pode ter sido inspirada por Deus, porque se ela tivesse sido escrita por homens, ela não teria 90% das coisas que ela tem, né? Porque a Bíblia é uma manifestação única de um Deus soberano e perfeito, cujas exigências são reais e são também grandes né, exigem de nós que nós nos apresentemos de uma maneira digna. Então, se tivessem sido os homens que tivessem escrito a Bíblia sem a inspiração de Deus, nada daquilo que está escrito lá estaria, né? Nós teríamos apenas condescendências ao pecado e coisas que facilitam a vida do homem, e não a exigência de santidade. Mas Paulo aqui fala sobre isso. Olha, a mensagem da cruz é loucura. As pessoas acham que a gente está doido quando a gente professa o nome de Cristo. Mas por que Paulo afirmou isso? Vamos ver pelo menos 3 motivos pelos quais Paulo fala que a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que se perdem. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que a mensagem da cruz é uma loucura porque o seu conteúdo é a cruz de Cristo, né? A cruz era o método mais terrível de pena capital no primeiro século, quando Jesus foi morto, então, pelo Império Romano. Aquele que fosse, então, pendurado na cruz era considerado maldito, sofria dores atrozes, repúdio absoluto e uma vergonha sem igual. E aí vem o Messias
né, que Paulo então anunciou e que nós ainda proclamamos, e ele então é pregado na cruz, né? E nós dizemos então com toda a convicção que ele é o Filho de Deus, né? E ele foi exposto à vergonha, ele foi exposto a toda sorte de dores por nossa causa, foi suspenso entre a terra e o céu no mais horrendo espetáculo de dor. Mas a cruz então se tornou um escândalo para os judeus, porque eles não admitiam que o Messias dele, o Filho de Deus, pudesse sofrer então o pior tipo de morte existente naquela época. Mas na verdade, o que estava sendo revelado ali era o amor de Deus. Foi na cruz que Deus então mostrou o seu amor e reduziu a injustiça, acabou, né, com o poder do pecado, com o poder da morte. Foi na cruz que Deus puniu os nossos pecados e imputou eles, então, a Jesus Cristo. E lá na cruz, Deus desamparou o seu Filho para nos perdoar, para nos justificar. E então ali, a cabeça da serpente, do diabo, foi esmagada. O preço da nossa redenção foi pago. E a nossa salvação foi consumada. E essa é a mensagem que nós pregamos. E por mais que pareça loucura, que um homem como outro, né, como homem mesmo, que Jesus se tornou realmente homem, a morte de um homem crucificado na cruz, então trouxesse um benefício tão grande para a humanidade. Para crer nisso, nós precisamos entender que Jesus não era uma simples pessoa, ele era o Filho de Deus. Então, a primeira coisa, que a mensagem da cruz é loucura, porque o centro dela é a cruz, é o sacrifício de Cristo por nós. Em segundo lugar, quando Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura, ele está dizendo que isso é uma loucura porque ela faz uma exigência radical. O Evangelho, a mensagem da cruz, exige fé e arrependimento. Você não pode se aproximar de Cristo sem crer que Ele existe, sem se arrepender dos seus pecados, sem professá-lo como seu Salvador. A menos que você reconheça que está perdido e se arrependa de seus pecados, pondo em Jesus a sua confiança, você não pode ser salvo por nenhum outro método. Não existe salvação em nenhum outro lugar. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Não há salvação em nenhum outro nome, somente no nome de Jesus. A pregação é uma oferta de salvação que é feita a todos os homens, mas somente aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus são salvos. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e só daquele que crê. Ninguém pode ser salvo pelas obras, nem mesmo pela sua religiosidade, mas apenas pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A fé vem pela pregação, pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então é por isso que a mensagem da cruz é loucura para muitos, porque ela exige uma mudança radical na sua vida, uma mudança do seu comportamento, uma mudança da maneira como você se relaciona com Deus e daquelas coisas que são importantes para você. Em último lugar, a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que se perdem, porque a sua mensagem não agrada aos sábios deste mundo, não agrada aos ouvidos das pessoas, não agrada àqueles que se julgam entendidos ou livres, ou que julgam donos da sua própria vida. A pregação não é um discurso humanista que exalta o homem e coloca o homem num pedestal, como nós temos visto em muitas teorias, em muitas coisas por aí. Ao contrário, a cruz, a mensagem da cruz, ela fere o orgulho do homem, porque ela mostra que a sabedoria do homem é incapaz de reconhecer a existência de Deus ou mesmo das obras de Deus. O mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. É por isso que Deus não chamou muitos sábios e entendidos deste mundo, mas Ele chamou os pequeninos e os humildes, aqueles que podem crer sinceramente de todo o coração. É claro que essa arrogância não tem nada a ver com conhecimento e posição social. Tem homens muito doutos, né, que são humildes, e homens muito ignorantes do ponto de vista de conhecimento, que são soberbos, né? Há homens ricos que são quebrantados pelo Senhor e homens pobres que não se convencem da necessidade que tem de arrependimento. Então não tem nada a ver com posição ou com classe social, mas tem a ver com a posição
com o sentimento que está no seu coração, com a maneira como você encara a sua relação com Deus, porque um homem soberbo, ele está fora do alcance da pregação, do alcance do evangelho. A pregação ele soa como loucura, mas aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus pela obra do Espírito Santo, esses ouvem, esses se arrependem, esses creem e eles são então salvos pela graça. O evangelho de Deus é bendito, ele é maravilhoso, ele pode ser loucura para aqueles que se perdem, mas para nós ele é o poder de Deus. E é por isso que Paulo termina dizendo aí no versículo 25 que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O nosso Deus que arquitetou todo o plano de salvação que foi então executado por meio de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Ele não se rende à sabedoria dos homens, ele não precisa do conhecimento dos homens, porque ele fez tudo perfeito, no seu tempo perfeito, na plenitude dos dias. E ele então tem um plano para esse mundo. Ele um dia vai voltar e nesse dia ele vai então separar aqueles que humildemente creram no Evangelho, confessaram os seus pecados e aqueles que soberbamente rejeitaram a Jesus. Então a gente precisa pensar sobre isso, que a mensagem da cruz não seja uma loucura para você, mas que ela seja o poder de Deus para a sua salvação, para a salvação da sua vida. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos continuar orando pelos nossos irmãos e amigos que estão enfermos, né? Vamos orar pela família da irmã Helenita, que está enlutada, ela perdeu seu irmão. Vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor e vamos continuar então apresentando o nosso país, a nossa igreja, as nossas necessidades na presença de Deus. Vamos orar. Deus e Pai de misericórdia, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, que é o nosso Salvador e que morreu por nós um dia na cruz do Calvário, nós nos achegamos aqui na Tua presença para Te agradecer pela mensagem do Evangelho que foi pregada a nós, para Te agradecer, ó Deus, porque através da loucura que parece ser a mensagem da cruz, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, ó Deus, e hoje nós temos salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. Nesse instante, ó Deus, colocamos diante do Senhor todos os nossos amigos, familiares, ó Deus, irmãos que estão enfermos. Ó Deus, abençoa a vida da amiga da Sueli, abençoa a vida do seu Osni Valdomiro, do irmão Feliciano, ó Deus, abençoa a vida da tia Selma, abençoa a vida do tio Geraldo. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, trazendo a cura, ó Deus, a Ana Carolina, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, que o Senhor possa estar dando a ela, ó Deus, a recuperação daquela enfermidade e a cura espiritual também. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, de todas as pessoas que têm enfrentado o Covid nesses dias, que o Senhor possa olhar com graça, que o Senhor possa olhar com misericórdia, que o Senhor olhe para nós, ó Deus, e veja em nós a necessidade que temos da Tua intervenção. Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está no controle. Nos ajuda então a enfrentar os nossos dias, as nossas batalhas, as nossas dificuldades, confiando e crendo no Teu poder, ó Deus, na Tua graça. Nesse instante queremos também colocar diante do Senhor as famílias enlutadas. Abençoa, ó Deus, a família do Chiquinho lá em Iporá, que o Senhor possa estar dando consolo àquela família. Abençoa também, ó Deus, a família da irmã Wélcia. Ó Deus, que o Senhor coloque sua mão de graça sobre os meninos, sobre a vida da irmã Wélcia, para que eles, ó Deus, sejam orientados, dirigidos, protegidos, amparados pelo Senhor. Ser força, ser o escudo, ser a proteção daquela família. Te pedimos também pela família da irmã Rose, pela família do irmão Marcos, do pastor Marcos lá em Caldas Novas. Ó Deus, tem misericórdia de todos que choram por seus entes queridos nesse dia. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão tendo que tomar novos rumos, novas decisões, que se sentem desorientados, aqueles que estão angustiados, com o seu coração cheio de medo,
Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, traz graça e traz poder. Senhor, nesse instante queremos pedir que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, de uma maneira muito especial, aquelas famílias da igreja, ó Deus, que têm passado por dificuldades financeiras. Abre portas de trabalho, dá condições aos seus servos, ó Deus, de fazerem, ó Deus, de terem o seu sustento. Queremos te pedir também, ó Deus, pelas campanhas de missões, pela nossa igreja, pelo teu povo reunido aqui ali naquele lugar. Ó Deus, desperta o teu povo para te servir com mais amor, ó Deus, para participar da tua obra com mais entusiasmo. Ó Deus, esteja abençoando não só a nossa igreja, como todas as igrejas sobre a face da terra, aquelas que professam o teu nome. Ó Deus, nos dá condições de sustento material e principalmente renova, ó Deus, o teu povo espiritualmente, ó Deus, aviva, ó Deus, vem trazer, ó Deus, vontade de te servir, de fazer a tua obra. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, aquilo que temos falhado contra o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abençoa também aqueles que nos assistem. Ó Deus, muito obrigado pela recuperação do Giovanni. Abençoa também a família da Albiana, da Sueli, da irmã Miriam, ó Deus, a família da Cidinha lá em Porá. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos que nos assistem, que nos acompanham e que precisam, ó Deus, nesse instante da tua graça. Sonda cada coração. Ó Deus, olha para nós e vê, ó Deus, aquilo que nós precisamos e faz conforme a tua vontade. Nos ajuda a querer aquilo que o Senhor quer. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amanhã estaremos novamente aqui na nossa devocional. Participe conosco. Sábado também temos as nossas devocionais às 6 da manhã e às 20 horas. Domingo a nossa EBD, 10h15, no Facebook e no YouTube, online. E à noite, 19 horas, nosso culto presencial e transmitido ao vivo pelo Facebook. Nós temos 25 vagas para o culto da noite e nesse domingo nós teremos Ceia do Senhor. Participe conosco, esteja então participando da sua casa, se você não puder ir, indo aqueles irmãos que podem ir, mas que o Senhor esteja então nos abençoando, no nome de Jesus. Amém. Galáxias